Olá, meu nome é Juliano Gioia, sou consultor e palestrante da Thomson Reuters Fiscosoft e hoje vamos dar início ao curso de capacitação fiscal para compradores. Quais são as dúvidas dos compradores na hora de adquirir um produto ou na tomada de um serviço? Quanto custou essa compra? Ou ainda, qual é o custo dessa compra? Então, esse curso tem esse objetivo. Então, nós vamos analisar o quanto ele paga na aquisição do produto, o que vem no documento fiscal, e quanto ele recupera dos tributos, ou seja, o valor real desta compra. Tratando dos tributos, a gente vai trazer agora o conceito de fato gerador, quando inicia, quando se dá a obrigatoriedade de recolher um determinado tributo. A incidência do imposto se dá com o nascimento da obrigação tributária, e isso ocorre com a ocorrência do fato gerador. Nós temos até uma definição doutrinária de fato gerador, que é justamente a subsunção do fato à norma. O que é isso, a subsunção do fato à norma? É algo que previsto na norma, na lei, que praticada no mundo real gera a obrigação de recolher o tributo. Então nós temos várias situações. Todo tributo tem o seu fato gerador. Por exemplo, o ICMS, ele tem como fato gerador a saída da mercadoria, e isso está na lei. Então, praticada no mundo real, a saída da mercadoria gera a obrigação do contribuinte em recolher o ICMS. Isso vale para todos os tributos, como eu disse. O IPI também tem como fato gerador a saída da mercadoria, só que do produto industrializado. A partir do momento que a indústria dá a saída do produto que ela fabrica, ela pratica o fato gerador e automaticamente gera a obrigação de recolher o imposto sobre produtos industrializados. É isso que a gente vai estudar e no decorrer do curso a gente vai observar também quanto a empresa recupera de tributos ali a título de crédito na aquisição dessas mercadorias, bens e serviços. A gente vai observar também que em alguns casos a legislação dispensa o pagamento do imposto. A primeira delas aqui é a isenção do imposto, que é a dispensa legal do pagamento do tributo. A isenção é uma previsão que a gente encontra na própria lei que institui o imposto. Então, por exemplo, o ICMS é de competência do Estado, então a gente vai encontrar uma norma do Estado dispensando determinadas operações ou prestações. A não incidência, já não há lei para isso, ou seja, então a lei não prevê a hipótese de incidência específica para aquela situação. No final também não há o que se falar em imposto nessa operação. A imunidade é uma determinação constitucional, isso está na própria Constituição. É um pouco diferente da isenção, o resultado final vai ser o mesmo, mas é uma determinação constitucional, ou seja, o ente competente para instituir um imposto nunca poderá instituir o tributo nas situações previstas na Constituição. Então, a imunidade está fora do campo de incidência, então o ente jamais poderá instituir um imposto nas situações previstas na Constituição. No final, o resultado é o mesmo. Não há o que se falar em imposto nessas situações. Temos também a figura do diferimento e suspensão. Isso ocorre mais para o ICMS. Não são benefícios fiscais necessariamente, mas exoneram a operação naquele momento. O diferimento é uma modalidade de substituição tributária, bastante comum para quem já trabalha com ICMS. E o que é o diferimento? É a postergação do momento do recolhimento do imposto. Em determinada operação, o contribuinte não destaca o ICMS e quem vai recolher esse imposto é o adquirente da mercadoria. A gente tem algumas situações em São Paulo, como a aquisição de sucata, a aquisição de produtor rural, que a operação não é tributada e quem vai pagar um imposto vai ser um terceiro lá na frente, ou seja, aquele que pratica o fato gerador não recolhe um imposto, mas quem vai recolher é geralmente aquele que adquire o produto. Então, por exemplo, o produtor rural vendendo para um contribuinte, ele não vai destacar o ICMS. Quem vai recolher esse imposto é o adquirente da mercadoria. Então é um ponto importante quando o comprador adquire a mercadoria desse produtor rural e fala, opa, peraí, não tem ICMS. Mas ele tem que ter em mente que a legislação determina que nesse caso quem vai recolher um imposto é ele, o comprador da mercadoria. Então acaba onerando essa aquisição.
A suspensão também não incide o imposto naquele momento. Não é um benefício, assim como o diferimento, porque o imposto vai incidir em outro momento, né? A suspensão funciona da seguinte forma: eu aplico a suspensão na remessa, a mercadoria retorna para a minha empresa e aí sim eu tributo o produto. Demonstração em São Paulo tem suspensão do imposto, então eu mando com suspensão para o meu cliente a título de demonstração, ela volta dentro do prazo, em São Paulo tem um prazo de 60 dias, ela volta para a minha empresa também com suspensão e aí sim, numa eventual venda, eu acabo destacando o ICMS. Né? Essa determinação a gente encontra também na legislação do IPI, a suspensão. Tá? Nós temos vários casos também de suspensão previstos ali na legislação do Imposto sobre Produtos Industrializados. É só para a gente entender, então, que a obrigação de pagar um tributo, né, se dá em razão do seu fato gerador. É algo que está na lei, praticado no mundo real, gera a obrigação de recolher o imposto. E temos ali várias situações que desoneram determinadas operações. Então nós vimos a isenção, né, a não incidência, a imunidade, que é uma determinação constitucional, e o diferimento e suspensão, que não são necessariamente benefícios, mas desoneram a operação naquele momento, vai incidir em outro momento. A gente acaba postergando o momento do recolhimento do imposto. Então, o que incide numa compra? Quais são os tributos que a gente vai estudar neste curso? Então, numa aquisição, teremos a incidência do ICMS, que é um imposto que incide sobre a circulação de mercadorias. Também o ICMS ele vai incidir sobre a prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal. Então vamos lá, se eu contrato uma transportadora para pegar uma mercadoria em São Paulo e levar no município de São Paulo e levar até o município de Campinas, vai incidir o ICMS. Tá? A transportadora ela vai emitir o documento correspondente, que nesse caso é o CTE, o conhecimento de transporte, e vai incidir normalmente o imposto, o ICMS. E a incidência mais comum seria justamente sobre a circulação de mercadorias. Além da prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, o ICMS é um imposto que incide sobre o serviço de comunicação. Então, o serviço de telefonia está sujeito ao ICMS. A gente pode observar também que na TV, a cabo, a TV paga, que a gente chama, também teremos a incidência do imposto. Tá? Então, o ICMS ele vai incidir sobre a circulação de mercadorias, isso em toda a cadeia, pessoal. Tá? Então, começa ali, desde a saída da indústria até chegar ao consumidor final. Então, o ICMS incide na saída da indústria, vai incidir também na saída do distribuidor, incide também na saída do varejista até chegar o consumidor final. O ICMS também tem a figura do diferencial de alíquotas. A gente vai estudar ainda neste curso, mas o diferencial de alíquotas incidirá quando o comprador adquire mercadoria de outro estado para o seu uso, consumo ou ativo permanente. E aí ele vai observar, se a alíquota do estado dele for superior à alíquota interestadual, ele deve recolher o diferencial de alíquotas. Teremos uma questão nesse sentido, vai ficar mais claro a definição, mais clara a definição aí de diferencial de alíquotas. Mas é quando ele compra para uso e consumo de outro estado, ele vai recolher a diferença entre a alíquota interna dele e a alíquota interestadual que veio destacado no documento de aquisição. Então, tem que analisar também se é vantajoso comprar de outro estado, quando for para uso e consumo, ou comprar dentro do estado. A substituição tributária, que não deixou de ser exceção quando a gente fala de ICMS. Hoje a substituição tributária é regra, quase todos os produtos estão na sistemática. Temos basicamente duas figuras, quando a gente fala em substituição tributária das operações anteriores, que nós já comentamos, que é o próprio diferimento, mas a mais comum é a substituição tributária das operações posteriores, das operações subsequentes. O que é isso? A legislação, a lei, já determina um substituto tributário para o recolhimento do ICMS de toda a cadeia. Então a gente vai observar que em alguns casos a indústria ou importador, que é o primeiro da cadeia comercial, ele recolhe o ICMS não só da sua operação de venda, para um distribuidor, para o varejista, até mesmo para o consumidor final, mas ele recolhe o ICMS de toda a cadeia comercial. Então vamos analisar uma cadeia comercial como indústria, atacadista ou distribuidor, varejista e consumidor final. A indústria ela recolhe o ICMS da sua venda para o distribuidor e também o ICMS da venda do distribuidor para o varejista e a venda do varejista para o consumidor final. Então o distribuidor ele não recolhe mais o ICMS porque a indústria já recolheu, na condição de responsável, assim como o varejista.
Tá? Então, a cadeia, né, subsequente, né, à venda da indústria não terá mais destaque do imposto porque a indústria já centralizou todo o recolhimento. Isso é muito bom para o Estado. Por quê? Isso facilita a arrecadação. É mais fácil o fisco fiscalizar ali o varejista ou uma grande indústria? Claro que uma grande indústria, então ele não vai se preocupar com o recolhimento do ICMS do varejista, né, lá no final da cadeia, quando ele vende para o consumidor final, porque todo o imposto já foi recolhido, né, na origem, ali, na saída da indústria ou do importador. O IPI é outro imposto que incide, é um imposto que incide, né, na saída, né, tem como fato gerador a saída do produto industrializado. É um imposto de competência da União, né, diferente do ICMS, né, que a gente tem uma legislação para cada estado, é um imposto estadual. O IPI não, é um imposto federal, então nós temos uma legislação nacional, várias normas nacionais que tratam do IPI, e ele incide justamente na saída, né, do fabricante. Então, a indústria, quando vende para o distribuidor, além do ICMS, ele também destaca o IPI. O fato gerador do IPI é a saída do produto industrializado, né? E aí a cadeia não terá mais que destacar e recolher um imposto, a não ser que sejam ali, né, esses contribuintes das operações posteriores equiparados à indústria. Mas, no geral, a incidência ocorrerá somente na saída da indústria. Então, a indústria, quando vende um determinado produto, da saída de um determinado produto, ele tem que destacar o IPI na nota. E onde que reflete isso? Sempre no total da nota. O ICMS, a gente vai observar que ele já está dentro do preço da mercadoria, né? A sua base de cálculo já tem o próprio ICMS. O IPI não, né? A gente determina o preço e o IPI ele vai sempre no total da nota. Então, quando a gente compra de uma indústria, né, verifica o destaque do IPI, né, a gente vai observar que o valor do IPI destacado vai onerar a operação, porque o valor do imposto vai ficar no total da nota. E PIS e COFINS, né? São duas contribuições que também oneram as operações de venda. Por fim, nós temos a incidência do ISS, que é um imposto que incide sobre serviços, um imposto de competência municipal que incide sobre a prestação de serviço. Pô, Juliano, mas você já não falou que o ICMS, né, vai incidir nas prestações de serviço de comunicação de transporte interestadual e intermunicipal? Sim, né? Os demais serviços ficarão sujeitos ao ISS. Ah, serviço de limpeza, vai incidir o quê? ICMS ou ISS? Não, ISS exclusivamente. Construção civil vai incidir o quê? Está previsto na legislação de ICMS? Não. Então, a gente vai ter incidência aí do ISS nas demais prestações de serviço. Então, são esses os tributos que incidirão nas compras ou até mesmo nas contratações de serviços. Então, o ICMS estadual incide sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviço de transporte interestadual e intermunicipal, ou seja, aquele que começa num município e termina em outro. Além desse serviço, também vai incidir sobre o serviço de comunicação. IPI incide na saída do produto industrializado ou ainda na saída de empresas equiparadas à indústria, como a saída do importador, também é fato gerador do IPI, e o IPI vai incidir sempre na importação. O ICMS também no desembaraço aduaneiro teremos a incidência tanto do ICMS quanto do IPI. PIS e COFINS temos ali como faturamento, então vai incidir também nas vendas de mercadorias e também nas prestações. E por fim, o ISS, que é um imposto que incide sobre todos os serviços, exceto os serviços de transporte interestadual e interestadual intermunicipal e nos serviços de comunicação, que estão sujeitos ao ICMS.